Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016. Temos imagens para você da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países, pela Record News Internacional. Olá, boa tarde. Eu sou a Sônia Souza e a partir de agora, quem for pego com som alto no carro, em movimento ou até parado, está sujeito a multa. Quem for flagrado com o som pode ser escutado fora do veículo, será penalizado com infração grave no valor de R$ 127,69. Sônia, até então, o artigo 228 do Código Brasileiro de Trânsito estabelecia um limite aceitável de até 80 decibéis, com uma distância de 7 metros, e de 98 decibéis, apenas 1 metro. Por isso, as multas dependiam de um equipamento chamado decibilímetro, certificado pelo Inmetro. Com essa nova resolução, a autuação agora pode ser feita independente do volume ou frequência. Perguntamos, você concorda com essa multa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais e use a hashtag #LinkRecordNews. Agora, vamos aos destaques de hoje. Operação no Congresso. 4 policiais legislativos são presos suspeitos de ajudar senadores investigados na Lava Jato. Eles eliminavam escutas autorizadas pela Justiça. Tempestade em São Paulo. Inunda ruas, leva carros e derruba árvores. Uma pessoa morreu eletrocutada. E a história emocionante da amizade de um menino autista com um cachorro de estimação. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa edição da tarde do Link Record News com a informação de que 10 crianças foram resgatadas da casa dos pais depois de uma denúncia anônima de abandono. O casal tem 35 filhos, sendo 13 em comum. Oso, de 45 anos, e Luciana Santos, de 34, prestaram depoimento na delegacia de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Ele tem 19 filhos, ela 16, 13 são em comum. É por causa desses que o casal está sendo acusado de abandono. Eu sempre procurei emprego, e aí não tem como retornar no mesmo dia, entendendo? Aí o que aconteceu que o pessoal denunciou ao conselho, pegou as crianças e botou no abrigo, mas tinha abandonado, a gente não abandonou ninguém. Nestas fotos dá para ver como as crianças viviam. Uma casa suja e sem estrutura. As panelas estavam desse jeito. A mãe, com o filho mais novo no colo, disse que faltou água. E por isso a casa estava assim. A gente estava sem água e a gente também deixou aquela situação ali, totalmente. As roupas tinha, a roupa suja tinha, porque não tinha água. As crianças foram levadas para um abrigo em Lauro de Freitas, também na região metropolitana de Salvador. Mas é o Conselho Tutelar de Camaçari que vai decidir o que deve acontecer com os meninos. Um inquérito policial foi aberto e, caso o abandono seja comprovado, pai e mãe serão condenados e podem pegar até 4 anos de prisão. Eu espero que, com relação às crianças, essas crianças não voltem, para essa mãe, porque ela não é mãe. As crianças estavam sem alimento, sujos, de uma forma deplorável, no momento que foram resgatados. A gente olha essas cenas e não consegue nem acreditar que 35 crianças viviam ou vivem, já que 10 foram agora resgatadas, numa situação como essa. E a gente se pergunta, e revoltante. Exatamente. E o Conselho Tutelar, a gente se pergunta, como é que não consegue chegar a esse tipo de situação? Fica aí para o poder público pensar. Exatamente. E vieram à tona os detalhes da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Fernando Collor de Mello por corrupção. Sônia, nossa repórter Vanessa Lima tem os detalhes diretamente de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Collor teria recebido 29 milhões de reais para defender os interesses da BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras. O senador do PTC de Alagoas teria recebido a propina entre os anos de 2010 e 2014. A acusação faz parte da denúncia oferecida contra Collor ao Supremo em 2015. E o caso estava sob sigilo até agora. Além de Fernando Collor, outras 8 pessoas foram denunciadas, incluindo a esposa do senador, Caroline Collor de Mello. De acordo com a denúncia, o grupo teria causado um prejuízo de 155 milhões de reais aos cofres públicos. Voltamos ao estúdio da Record News. Muito obrigada, Vanessa, pelas informações. E a Polícia Federal fez hoje buscas no Senado. 4 policiais legislativos foram presos por suspeita de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.
A ação, que ocorre 2 dias após a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi pedida pela Procuradoria-Geral da República. O chefe da Polícia Legislativa, Pedro Carvalho Oliveira, foi conduzido coercitivamente, que é quando o investigado é levado a depor obrigatoriamente e só depois de prestar esclarecimentos é liberado. Carvalho é homem de confiança do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele e os subordinados foram pegos em ações para tentar ajudar senadores que são alvos de investigações da Procuradoria-Geral da República. A operação se baseou no depoimento de um policial legislativo. Ele relatou ao Ministério Público Federal que o chefe da Polícia do Senado teria realizado medidas de contra-inteligência nos gabinetes e residências dos senadores Fernando Collor de Mello, do PTC, Edson Lobão, do PMDB, e Gleice Hoffmann, do PT, e do ex-senador José Sarney, também do PMDB. O presidente do Senado, Renan Calheiros, que é do PMDB, também divulgou nota à imprensa agora há pouco, na qual afirma que a Polícia Legislativa do Senado atua dentro da lei e que as varreduras solicitadas por senadores foram feitas somente para detectar possíveis grampos ilegais. Renan disse ainda que o Senado vai colaborar com as investigações da Polícia Federal. Agora a gente fala da tempestade que atingiu São Paulo. Veio com ventos de quase 70 quilômetros por hora, inundou ruas e carregou carros. Uma pessoa morreu eletrocutada. Sônia, em muitos bairros ainda, como consequência disso, estão sem energia elétrica e mais de 150 árvores caíram. A noite foi de muito trabalho para limpar as ruas atingidas pela enchente. Mesmo na escuridão provocada pela falta de energia, dava para ver a sujeira trazida pela enxurrada. Durante a tarde, o helicóptero da Record gravou a inundação. O alagamento parou essa região de comércio e mobilizou equipes dos bombeiros. Exatamente aqui nesse ponto, a gente vê que tem a linha do trem que corta a região da Lapa de cima, da Lapa que fica para o lado de baixo, onde está também a Marginal Tietê. A gente observa que há um nível superior da linha. Com isso, a água que se acumula aqui no largo fica toda presa nessa região. E a única vazão que essa enxurrada encontra é justamente esse túnel aqui, que é uma passagem subterrânea de pedestres. A linha do trem está aí em cima. Para que as pessoas tenham acesso, então, ao terminal, elas precisam descer aqui por essa escada, como a gente está fazendo agora. Os funcionários fazem a limpeza aqui e a gente observa que há pelo menos aí 3 a 4 metros de altura. E aqui dentro, olha, ainda tem muita água. Esse túnel, essa passagem, ela dá acesso a outro lado da via, onde está inclusive o terminal e a estação de trem. E olha aqui na parede, vou pedir para o Borba mostrar. Essa aqui, olha, a marca na parede indica até onde a água chegou. Mas a questão maior aqui talvez seja a força da água, porque como a enxurrada desce aqui nessa região e ela precisa atravessar o túnel, ela acaba então vindo com muita pressão e arrastando as pessoas que estavam aqui. Vejam que para remover a água agora eles estão usando uma bomba e mais de 4 horas depois da tempestade ainda tem muita água dentro dessa passagem subterrânea. Na hora da chuva, uma mulher foi socorrida pelos bombeiros de dentro dessa passagem. Ela foi levada para o hospital com queda na temperatura do corpo e recebeu alta durante a noite. A Prefeitura de São Paulo chegou a divulgar em nota que uma mulher morreu afogada, mas o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil não confirmam. A única morte confirmada até agora é a de um homem atingido por uma descarga elétrica. O rapaz de 23 anos e um amigo correram para fechar o portão, mas um deles foi atingido quando o fio de alta tensão se rompeu. O vídeo mostra a vítima caída e nesta outra para ver o socorro feito por policiais. O jovem foi levado para o hospital, mas morreu. Esse retorno aqui, que fica embaixo do viaduto que dá acesso à Lapa, ficou completamente inundado e muitos carros foram arrastados. É o caso deste veículo aqui. Ele estava parado lá em cima, perto do shopping. Ele foi arrastado cerca de 80 metros e só parou neste ponto. A dona Elis Regina é a dona dele. A hora que a senhora voltou para o carro, as pessoas não deixaram a senhora entrar? Deixaram, porque eu até troquei de roupa agora, me encharquei até aqui, meu chinelo foi na enxurrada. Aí o carro não estava lá, foi vindo para cá, parou aqui. O motor não está funcionando, nada está funcionando. Pelas ruas do bairro, várias árvores foram derrubadas pela ventania. Nesta escola, o tronco destruiu o muro e deitou sobre a quadra de esportes. Apesar do susto, ninguém se feriu. Olha só o tamanho da raiz dessa árvore, mas ela não conseguiu suportar a pressão do vento e acabou tombando. A árvore de grande porte, inclusive, esmagou esse carro aqui.
Olha como ficou o veículo, completamente destruído, e também levou junto toda a fiação elétrica, né? A gente observa, olha só a altura que ficou esse poste aqui, praticamente da minha altura. Ele também não resistiu à pressão, olha só, partiu bem aqui rente ao chão e toda a fiação agora está caída aqui ao longo desse quarteirão. Este outro poste também foi trazido junto, conforme a fiação, né, foi pressionada. Esse aqui também acabou quebrando, olha só como ficou. A gente consegue ver os fios agora segurando, né? Os fios são a única sustentação para estes dois postes, pelo menos, que foram destruídos. E aqui na esquina, a gente tem os funcionários da concessionária de energia que estão trabalhando para restabelecer. Primeiro eles vão ter que trocar estes dois postes para conseguir religar a energia. Olha só o trabalho lá em cima. E neste outro quarteirão, a gente consegue ver que tem mais uma árvore caída, que também afeta agora a distribuição de energia e todo o bairro no escuro. Eu sempre deixo o carro aqui, só que a gente não espera, né, acontecer isso. Aí não tem seguro. Forte, não tem seguro, infelizmente, né, tá muito caro o seguro para esse carro. Eu não esperava acontecer isso. Aqui neste prédio, o vendaval quebrou vidros e chegou a arrancar 2 vidraças inteiras. Olhando assim, parece até que eu estou do lado de fora do condomínio. Na verdade, não. Estou na parte de dentro. O problema é que a força do vento foi tão forte que arrancou a janela de vidro que havia aqui neste local. Olha só a estrutura de metal, que é bastante resistente. Ela acabou tombando, foi arrancada pelo vento. Caiu aqui desse jeito, em cima dos móveis, inclusive os vidros todos estilhaçados, espalhados pelo chão. Agora, essa ventania foi tamanha que esse sofá aqui, que geralmente fica na parte de dentro, foi arrastado. E a Gisélia que vai contar pra gente onde é que vocês encontraram o sofá depois. Então, o sofá veio parar aqui no jardim. Também quebrou essa parte de alumínio e veio parar aqui no jardim. Você fez uma foto, inclusive. Isso. Olha, a foto mostra como ficou o sofá do lado de fora. Foi assustador, José? Foi bastante assustador. Também aqui no condomínio, alguns apartamentos tiveram o vidro da janela quebrado pelo vento. Um prejuízo ainda não calculado. Quando chegamos aqui, o porteiro relatou que ele ficou apavorado, que ele se escondeu, porque era um vento tão forte, começou a derrubar todas as janelas, vidros. No fim da noite, voltou a chover forte na região da Lapa e o galho de uma árvore caiu na Avenida Doutor Arnaldo. Uma das faixas ficou interditada. E a partir de hoje, quem for pego com um som alto no carro em movimento ou parado está sujeito a multa. Quem for flagrado com um som que pode ser escutado fora do veículo será penalizado com infração grave. Domingos equipou o carro com um super som. Ele diz que costuma ouvir baixinho, mas não gostou da nova regra que autoriza o guarda a multar o motorista que exagera no volume, mesmo sem o decibelímetro, o aparelho que mede a intensidade sonora. Se o guarda não for com a minha cara e achar que eu estou com... pode multar. Antes era bom que você tinha que provar. A opinião dele é compartilhada por quem vende aparelhos de som. E como é que você vai saber qual que é o decibéis, ou seja, qual que é a altura do som que está no carro do cliente ou no carro da pessoa que está dirigindo? A infração é grave, com multa de quase R$130. A partir de novembro, vai para quase 200. Se o agente, o policial, o fiscalizador ouvir o som do lado de fora do veículo, já caracteriza que o som está acima do volume permitido. Muito bem, com base nessa informação, então, a gente agora apresenta para você mais uma vez a enquete que foi válida na primeira edição e também é válida agora. Você concorda com essa nova multa que penaliza quem for flagrado com som alto? Olha, para votar nas redes sociais é muito fácil. É só entrar no Twitter ou no Facebook da Record News, comentar e participar. Use a hashtag #LinkRecordNews. Não se esqueça. Muito bem, você também pode comentar pelo nosso WhatsApp. A gente coloca aqui embaixo para você, 11 95307 1851. Vamos começar a conhecer as opiniões? Vamos lá, vamos começar com a Tônia, que é de Livieiro, aqui em São Paulo. Concordo e assino embaixo com essas novas regras. Tem muitos folgados que exageram no volume e incomodam muitos, principalmente à noite. Essa é a opinião da Tônia, muito obrigada.
Obrigado, Tony. A gente tem também o Roque, que é de Correio São Felipe, na Bahia. Diz o seguinte: tudo é questão de educação. Medida serve para conter mal educados. O Roque tá bravo aqui com essa história. Obrigado, viu, Roque? E não é só ele não, viu? José Roberto, lá de Serra, no Espírito Santo, disse que não só acha perfeita a multa para som alto, como acha que qualquer pessoa que conseguisse gravar com o celular mesmo o carro que está com o som alto deveria enviar para as autoridades e aí também valer a multa nesse caso. Obrigada pela sua opinião. José Roberto está bravo e quer que os pedestres, as pessoas comuns também consigam registrar isso aí e que se transforme em multa. Muito bem. Tem o Alex do Rio Grande do Sul que está dizendo o seguinte: multa abusiva, não concordo. Seria melhor se fosse usado o aparelho de medir decibéis, o decibelímetro. Obrigado, Alex. Sua opinião está registrada. Já o Pedro, lá de Hortolândia, disse que concorda. Ele diz: não sou obrigado a ouvir o que os outros querem ouvir. Vá para a balada ou ouça em casa. E a gente tem agora a opinião de Sonizete. Eu acho que é Sonizete, enfim, se não for, perdoe. De São Paulo, que diz: sim, porque essas pessoas não se importam onde estão e põem o som a toda altura. Muito bem, está registrado aqui. Siga votando e participando. Daqui a pouco a gente traz para você uma parcial da enquete e também vamos conhecer mais do que você pensa sobre esse tema que gera polêmica. Agora é hora de dicas aqui no Link Record News. Se você tem um carro flex e acha que pode colocar álcool ou gasolina a qualquer momento, preste atenção na dica do mecânico Milton Takahashi. Milton, quem tem carro flex pode a qualquer momento colocar qualquer quantidade de álcool ou de gasolina? É assim, eu não aconselho, tá? A pessoa misturar os dois tipos de combustíveis ao mesmo tempo. Por quê? O sistema de carro às vezes não percebe essa mistura e às vezes o carro pode ficar com muito consumo elevado ou ficar falhando. O ideal é ou opta andar com a gasolina ou álcool. Ou se quiser fazer a mudança, o correto seria deixar o carro quase terminar o combustível, chegar na reserva e depois você for botar na gasolina e você abastecer com álcool. Ou vice-versa. Ou vice-versa, tá? E se caso mudar para o álcool, o carro ficar com dificuldade de pegar na partida fria logo de manhã cedo, o correto é se passar numa oficina, passar o aparelho para fazer a adaptação que a gente fala de combustível, né? Porque tem que avisar para o carro, ó, agora eu estou andando no álcool, o carro perceber para ter facilidade de pegar no dia seguinte. Mas aí teria que solicitar uma oficina, então, para passar um tipo de equipamento para fazer esse reconhecimento, que é o scanner, do combustível. A gente entra com o scanner no carro, entra no sistema de injeção e fala, ó, agora faz a adaptação dizendo que o carro está andando com álcool, né? Aí ele fica facinho de pegar de manhã. E gasolina na partida fria, no reservatório, né? Muito bem. Essa foi a dica de hoje do Milton Takahashi, um mecânico maravilhoso que eu encontrei aqui na Zona Norte. Muito obrigado. Muito bem, dicas para você cuidar melhor do seu veículo e não ter problema. Muito importante, né, Sempre, Cléber? né? Isso aí. A gente vai então agora para o próximo bloco e você vai ver nele um avião de carga que fez um pouso forçado no aeroporto do Recife. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Anote aí. Salve, salve, galera do Link da Record News. Nós somos a Banda Maneira e gostaríamos de convidá-lo para a gravação do nosso novo DVD Maneira ao vivo em São Paulo, sexta-feira, no Espaço das Américas, onde acompanharemos a tua música junto com Zeider, Armandinho, Tati do Chimarruts, Oriente, Raikais e Dego. Esperamos por todos vocês. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas as risadas, todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro com o meu. Saiba que mudou meu velho mundo. Olá, Link Record News. Tudo bem com vocês? Aqui é o Rick Streuter, estou aqui com a Maíra Chacerro. Estamos convidando vocês para ir assistir uma peça maravilhosa, uma comédia muito legal chamada Morte Acidental de um Anarquista. Não é não, Maíra? A gente está lá no Teatro Folha, sexta às 21h30, sábado às 20h22h30 e domingo às 20 horas. Essa comédia é muito engraçada, tem um elenco maravilhoso, o grande Ben Stubach, o enorme Ripa Karlovich, o outro enorme Rodrigo Geribello, Marcelo Castro. Só grandes atores, grandes comediantes, a gente toca, representa, se diverte, conversa com a plateia, é uma barata, né? É uma barata. Apareçam lá, vocês vão se divertir, é sério.
3 horas da tarde, mais 25 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News. Fique ligado. E a gente volta a falar da operação da Polícia Federal hoje no Congresso. 4 policiais legislativos foram presos por suspeita de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. A ação, que ocorre 2 dias após a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi pedida pela Procuradoria-Geral da República. Os senadores citados deram respostas à ação. O advogado de José Sarney afirmou que o ex-senador não usa os serviços da Polícia Legislativa do Senado já há muito tempo. Já a defesa do senador Edson Lobão disse que ele fez um pedido à Polícia Legislativa de uma varredura na casa dele recentemente. Mas, segundo ele, seria plenamente justificável por conta de possíveis escutas ilegais. Já o senador Fernando Collor disse em nota que não tem conhecimento desses fatos narrados e nega que tenha se beneficiado de qualquer ação da Polícia Legislativa do Senado Federal. A senadora Gleice Hoffmann disse que logo após a operação de busca e apreensão realizada na casa dela, em Brasília e em Curitiba, com a prisão de Paulo Bernardo, ela solicitou ao Senado que a Polícia Legislativa fizesse uma verificação e uma varredura nas residências para detectar possíveis grampos ilegais. E agora a gente fala de um tremendo susto que aconteceu por causa de um avião de carga que fez um pouso forçado no aeroporto do Recife. Temos as imagens para você, foi hoje por volta das 6h30 da manhã. A aeronave teve um problema no trem de pouso. Felizmente ninguém ficou ferido e o avião não atrapalha os pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Gilberto Freire. E a Polícia Federal prendeu 7 pessoas suspeitas de vender drogas pela internet. As substâncias eram enviadas para todas as regiões do país. E quanto maior a quantidade pedida, maior era o desconto. Era pela internet que toda a negociação era realizada. Para divulgar a venda de lança-perfume, êxtase e LSD, os integrantes da quadrilha de traficantes usavam sites e blogs que oferecem anúncios gratuitos. Eles postavam fotos das drogas, o tipo oferecido e até os valores. Tudo era feito como se fosse uma venda comum e regular pela internet. E chegavam a incentivar a compra em maior quantidade. Uma forma de aproveitar e ganhar um dinheiro extra. As drogas eram entregues pelos correios para todo o país. Eles indicavam, o valor da droga e incentivava, falava, se comprar uma certa quantidade, o frete vai ser gratuito. E se comprar em quantidade maior, a pessoa pode ter um lucro maior revendendo a droga, não só para o consumo. Durante quase um ano, a Polícia Federal monitorou os passos da quadrilha pela internet. Com a identificação de 14 contas bancárias que eram usadas para o recebimento do dinheiro com a venda das drogas, foi possível localizar os traficantes. Todos são da cidade de Morrinhos, que fica a 130 quilômetros de Goiânia. O esquema era feito há pelo menos 3 anos. A Polícia Federal ainda não sabe quanto foi movimentado durante esse período. Até o início da tarde desta quinta-feira, 7 pessoas tinham sido presas dos 12 mandados expedidos pela Justiça. Dentre os presos, um que já se encontra preso, outro que saiu esses dias da prisão por tráfico também e outros que têm passagens criminais. E o assunto agora é o cenário para as eleições deste segundo turno no próximo dia 30. O Ibope divulgou uma nova pesquisa da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella segue na liderança. Na última pesquisa, Crivella do PRB tinha 51% e agora aparece com 46%. Marcelo Freixo do PSOL tinha 25% e agora está com 29%. Brancos e nulos mantiveram 21%. Não sabem, eram 3% e agora são 4%. Nos votos válidos, quando se exclui brancos, nulos e indecisos, Crivella tinha 67% e agora tem 61%. Freixo aparecia com 33% e agora tem 39%. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 1.001 eleitores entre os dias 17 e 19 de outubro. E agora, mais uma vez, a gente fala a respeito da questão do som alto dentro do veículo, que passa a receber multas a partir de hoje. E, inclusive, quem for flagrado com um som que pode ser ouvido de fora do carro, incorre em infração gravíssima. São 7 pontos na carteira. Perguntamos então a você concorda com essa multa? Sim ou não? Você votou com a hashtag Link Record News, manifestou o que pensa também por meio das redes sociais, com a mesma hashtag e pelo nosso WhatsApp. Vamos conhecer as últimas opiniões agora, antes de saber o resultado final da enquete.
enquete. Vamos lá então, vamos começar pela Bahia. O Lucas de Mutuípe diz o seguinte: acredito que a medida é plausível, porém o guarda deve ter o aparelho que mede a altura do volume, para assim não haver abuso de poder daquele que fiscaliza. Opinião agora da Gilmara de São Paulo. Ela diz sim, não somente pela falta de respeito, mas alguém em um carro em movimento com som alto se torna disperso no trânsito. Boa observação, Gilmara. Obrigado por participar. E agora vamos para o Sergipe. O Jocineu disse o seguinte: concordo com esta lei. Ninguém é obrigado a ouvir o gosto musical dos outros. Obrigada, Jocineu. Tem também aqui Edneide de Santa Catarina, dizendo sim, pois muito barulho tira a concentração do motorista. Muitos dizendo aqui a respeito da questão de concentração e risco no trânsito. Obrigado, Edneide, obrigado a todos que participaram com opinião, que enriqueceu esse debate. Vamos agora conferir como é que você votou. O resultado final, então, na tela para você sobre a nossa enquete. Agora nós temos a maioria concordando com a multa, hein? 59% e 41% discordando. Muito obrigado a você que votou e participou. Segunda-feira tem nova enquete para que você participe com a gente, sempre manifestando o que pensa sobre esses temas. É isso mesmo, Clébio. E no próximo bloco a gente vai falar da história emocionante da amizade de um menino autista com um cachorro de estimação. Isso aí, vamos a um rápido intervalo com as dicas da Agenda Cultural. Anote aí. Olá, pessoal do Link Record News, aqui é a Petra, aqui é o Snow. A gente veio com uma dica bacana para o final de semana. Se você estiver em São Paulo, não deixe de conferir no sábado, das 10 às 17, na rua Oscar Freire, número 502, Padaria Pet. Vai estar rolando um evento de adoção junto com Amparo Animal. E sabe quem vai estar lá? O Pet Bambu, com o truque mais bacana do pedaço, o Snow da Doidão. Ele já quer ir. Bora lá conferir? Olá a todos, aqui é o Raul. Eu sou o pai do Heitor Villa-Lobos. E queria convidar a todos vocês do Link Record News para assistirem os espetáculos da Cia Articularte neste final de semana. Vão passar todos no Teatro da Galeria Polido, que fica ali na Avenida São João 473, em frente do Lago do Paissandu. Então é o seguinte, dia 21, às 14 horas, Ordinário Pé de Mulato, uma perseguição interessante. Dia 22, às 15 horas, o Trenzinho Villa-Lobos, e eu vou estar nesse elenco. E dia 23, para fechar tudo, a Cuca Fofa de Tarsila, às 15 horas. Imperdível. E estão todos convidados. Venha! Estamos de volta com o Link Record News, agora 3 horas e 39 minutos aqui. Exatamente, a gente volta com os destaques internacionais, falando para você então sobre um forte terremoto que assustou os moradores do Japão hoje. Câmeras de segurança registraram um tremor de 6,6 graus, aliás 6,6 graus de magnitude na região oeste do país. Trabalhadores correram. Casas foram destelhadas, estruturas danificadas. Produtos nas prateleiras de mercados, inclusive, chegaram a cair. Quase 40 mil casas ficaram sem energia. Há relatos de pelo menos 8 pessoas feridas. Ainda na Ásia, vários países foram atingidos pelo tufão Aima. Em Taiwan, um morador registrou a formação de uma tromba d'água e houve pontos de alagamento. Em Hong Kong, no sul da China, as ruas hoje estavam desertas, bem diferente do usual. Por causa do tufão, mais de 700 voos foram cancelados ou atrasados. Árvores foram derrubadas. A forte tempestade passou antes pelas Filipinas e o número de mortos por lá subiu para 12. Agora a gente conta para você uma história surpreendente e emocionante. Um menino autista que não gosta de ser tocado por ninguém, nem mesmo pela mãe, surpreendeu todo mundo quando finalmente ganhou um cachorro. Linda essa história. Confira. O garoto de 5 anos corre para abraçar o cachorro que se chama Tornado. A mãe conta que é a primeira vez que viu o filho procurar por conta própria pelo toque e o carinho de um cão. A família, que vive no Japão, viajou até os Estados Unidos para tentar uma nova forma de terapia oferecida por uma ONG que ajuda crianças especiais e veteranos de guerra. Demorou 2 anos para eles conseguirem o cachorro e parece que deu certo. O cachorro retribuiu o carinho do menino imediatamente. Viraram amigos. Por causa do autismo, o menino, que se chama Kainoa, se sente desconfortável quando é tocado, mesmo que seja um abraço da mãe. Numa rede social, a mãe, emocionada, comemorou o avanço do filho.
Ela escreveu: esta fotografia captura a face de uma mãe que viu seu filho, que ela não pode abraçar, dar banho, vestir ou tocar livremente, se deitar por conta própria no seu novo cachorro. Valeu toda a luta por serviços para o meu filho, todos os diagnósticos, novos fornecedores, cada dólar investido, cada papel preenchido, cada reunião escolar, cada lágrima, cada passo à frente, cada passo para trás e cada maravilha para o futuro desconhecido. Por causa disso, por causa do tornado, eu sei que tudo ficará bem. Toda sexta-feira, você sabe, é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E como foi na primeira edição, agora na segunda a gente esclarece as dúvidas dos donos de cães e gatos, que sabem, claro, que é difícil aguentar tanta fofura dos bichinhos. Agora, será que é saudável beijar os animais? Será que tem risco para a nossa saúde? Para responder às suas dúvidas agora, mais uma vez está aqui a nossa bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, que trouxe o Pudim de novo com sono. Não é possível, ele só quer dormir hoje. Não, ele estava agitado, agora eu que pedi para ele ficar quietinho para conseguir gravar. E ele é muito obediente, deitou. Ele é muito obediente, muito. Muito bem. Luísa, vamos responder então? Tem uma xará sua, a gente começa com ela, que é a Luísa Oliveira de São Paulo, que pergunta o seguinte: é verdade que a lambida do cachorro equivale a um beijo humano? Muitas pessoas acabam dizendo isso, mas na verdade a lambida é uma demonstração de afeto, mas que os cães podem demonstrar esse afeto de outra forma. Normalmente a gente acaba incitando esse tipo de comportamento quando ele lambe a gente e a gente fala: ai, que bonitinho, fofinho, então a gente recompensa esse tipo de comportamento. Mas um beijo é uma demonstração de carinho e muitas vezes a lambida pode ser também. Muito bem. Agora a pergunta da Carla Dias, mineira de Belo Horizonte, que diz assim: eu não gosto que meu cachorro fique me lambendo. O que eu posso fazer para ele parar? Ela não é muito fã desse negócio de beijar, não. Mas muita gente não é. E o cão, ele não é obrigado realmente a lamber o dono. E se o dono, assim como a Carla, não gostar, não tem problema nenhum. Toda vez que o cachorro lamber, você sai de perto. Então, ele te lambeu, você vai ignorá-lo e sair de perto. Aí ele vai entender que cada vez que ele te lamber, ele não vai conseguir sua atenção. Então, vai minimizar as vezes que ele vai te lamber, até realmente ele parar e não te lamber mais. Agora, o Henrique dos Santos, que é de Brasília, Distrito Federal, tem uma pergunta interessante. Ele tem um gato e diz que o gato adora lamber o cabelo dele. Nunca tinha visto isso. É normal isso acontecer? É comum, porque os gatos, eles lambem uns aos outros na hora da limpeza. E os gatos têm pelo no corpo inteiro. Então, muitas vezes, quando ele vai fazer essa também limpeza no proprietário, ele acaba buscando locais com pelo. Então, sobrancelha, cabelo, nos homens pode buscar os braços, pernas. Então, é comum. Pode parecer estranho, mas é comum. Mas se também você não gostar desse tipo de comportamento, é a mesma dica da Carla. Lambeu e você não gostou, sai de perto, que daí ele vai diminuir cada vez mais esse tipo de lambida até parar. Tá bom, tá a dica aí. Agora tem outra pergunta do Eduardo Soares, que é de Atibaia, interior de São Paulo. Ele diz o seguinte: dou banho no meu cachorro no box ali, tudo certinho como a gente discutiu na primeira edição, mas desinfeto antes de tomar banho. Será que ele corre risco de pegar a doença? Se você desinfeta direitinho, não corre risco, não. Mas uma dica é utilizar um produto que tem como base a amônia quaternária. Esse tipo de produto, que é a amônia quaternária, ela mata todo tipo de fungo, bactéria, qualquer tipo de protozoário que tem ali na região. Mas a água sanitária também funciona super bem. Então, desinfetou o local, não corre risco, fica tranquilo. Agora, aproveitando essa pergunta, a gente tem o Felipe Munhoz de Goiânia, que pergunta o seguinte: qual que é o melhor local para dar banho, então, no cão, no gato, já que o box não é tão indicado assim? Olha, o indicado normalmente é o quintal. Se por acaso você não tem um quintal, busque então um tanque, algum local que caiba seu cachorro. Também depende do porte do cachorro. Então, o ideal é você buscar dar banho de mangueira em algum quintal ou mesmo levar o pet shop. Muitas vezes o pet shop ele já tem todo aquele local adequado para dar banho no cachorro e você não vai correr nenhum risco e seu cachorro também não. Sempre um pet shop recomendado, né? Porque tem uns aí que parecem açougue, colocam o bichinho numa situação nada confortável. Então, antes de ir, veja recomendações. E se você já está acostumado, fica mais fácil, certo, Luísa? Certo. E também muitos pet shops permitem que o proprietário assista ao banho. Boa. Então, isso também deixa a gente mais tranquilo. Mais tranquilo. Luísa, obrigado pelas informações que você trouxe pra gente hoje, pelas dicas. E na semana que vem, sexta-feira, te esperamos de novo. Vamos ver quem vai ser o nosso convidado da semana que vem. Pudim,
Descansa no fim de semana, viu, Pudim? Bom final de semana, durma bastante. Muito bem, então a gente faz agora um rápido intervalo para os nossos apoiadores. Daqui a pouco o Link Record News volta com mais informações para você. Até já. Link Record News de volta com mais informações para você. Um método de tratamento feito por médicos promete ajudar a treinar o cérebro para emagrecer. É verdade, Sônia. Olha só, os especialistas garantem, é sim possível acabar com os maus hábitos e com os problemas psicológicos que provocam os distúrbios alimentares. Quer emagrecer? Treine muito o cérebro. Porque 95% das nossas ações são inconscientes. Todos os nossos traumas, medos, ansiedades, desejos e recursos estão no inconsciente. E 5% só é consciente. Então, quando a gente tenta resistir a um chocolate, é com esse 5% do consciente que não faz diferença nenhuma. Então, é o inconsciente que é que quando você vê, você já está atracado lá e comeu a barra inteira. É por isso que muitas vezes você malha feito louco, faz dieta e nada de ver resultado. Então, às vezes a pessoa é muito tensa, muito ansiosa ou muito deprimida. Não é raro o indivíduo descontar isso na comida, né? Ou come demais alguns tipos de alimentos doces, por exemplo, chocolate, mesmo chocolate, por aí. E em alguns casos, o contrário, em alguns casos que a pessoa entra em anorexia, que não come nada, emagrece. É se baseando no poder da mente que Poliana trata os pacientes. Um método de emagrecimento que promete a qualquer pessoa fazer as pazes com a balança. É preciso reprogramar o cérebro, a começar pelas associações. Por exemplo, assistir a um filme no cinema ou no sofá de casa tem que ter pipoca. Será que tem que ter mesmo? Pode até ter, desde que você esteja realmente com fome e saiba a hora certa de parar de comer. O tratamento é feito com sessões de terapia e técnicas de linguagem para motivação. Quando necessário, o paciente encara também o divã. Tudo isso, claro, aliado a exercícios físicos e dieta. Você ensina novos caminhos para o cérebro. Então, por exemplo, eu fico ansiosa, eu vou comer. Qual outra coisa te dá prazer? Eu gosto de ler. Então, vamos programar o seu cérebro para você ficar ansiosa e passar a ler. Rafa estava cansada de viver no efeito sanfona, até que encontrou o método e descobriu que descontava a instabilidade emocional sempre na comida. Em 2 meses, já deixou para trás 10 quilos e a vontade de comer o que via pela frente. A partir do momento que você conhece teu corpo, sabe como ele reage diante das situações assim da vida, mais fácil você controlar, né? Porque você já sabe onde está a origem do problema. Então hoje, quando você fica nervosa, triste, não vai atacar a geladeira? Não, não vou. Não vou atacar a geladeira e nem deixo isso ficar muito na minha cabeça, porque só da gente ficar mal, assim, a gente também libera hormônios que engordam. Então, não, gente, não, por favor. E namorar nas áreas comuns do prédio pode ser divertido, mas é bom entender quais são os limites permitidos para não incomodar os vizinhos. É verdade, Sônia. Agora, e dentro de casa, é tudo liberado? Você sabe que não é bem assim, não. Parece que é, mas não é. Olha, para saber o que pode e o que não pode, quando o assunto é vida íntima, nossa repórter Ingrid Gribel foi até um condomínio e descobriu histórias bem curiosas. Vamos ver. Tá ouvindo esse barulho? Não ouviu nada, né? Só o som dos passarinhos. A vida é pacata nesse condomínio em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. 6 prédios, 84 apartamentos, mas um casal de adolescentes resolveu namorar perto dos brinquedos das crianças, num cantinho do jardim, longe da janela de casa. Escaparam dos olhares dos pais, mas foram vistos por outros moradores. Um namoro mais quente, né? Mais tórrido, nós já vimos sim. Mais câmeras foram instaladas e agora tem funcionário que faz ronda à noite, fica de olho em tudo. O casal flagrado levou só uma bronca. E se isso não resultar em nada, aí a gente parte mesmo para multa. Aí a gente vai atingir o bolso dos pais, né? Mais ou menos assim. E esse aviso aqui, que se espalhou pela internet, estava lá na porta do elevador de um outro prédio. Em virtude da farra promovida pelo morador do apartamento 73 com outros 3 casais amigos na piscina, sugiro a todos que não a utilizem até que o local seja desinfectado. Alguém chamou o síndico e o morador do 73 acabou punido. Cada condomínio tem as suas regras. Algumas são tão óbvias que nem precisariam estar no papel, mas estão. Olha aqui uma delas.
Pessoas namorando dentro ou fora do carro na garagem não pode. Mas olha, isso já aconteceu num prédio em São Paulo. Sábado à noite, a fila do motel deve estar aquela beleza, né? Então o cara veio economizar no estacionamento do prédio. Não se preocupa que deve ter sido isso. Anotou a placa, o número da unidade, depois entrei em contato com o condomínio e foi exatamente isso. Viver em condomínio é assim mesmo, né? Saber que os seus passos podem ser monitorados 24 horas por dia. Aqui na garagem, lá no playground, em qualquer espaço dessa área comum. Mas e dentro de casa, com as cortinas fechadas? Será que tá tudo liberado, hein? Atrás dessas janelas tem casal que faz o apartamento tremer. Faz um pouquinho de barulho extra, né? Mas a gente não pode também reclamar de tudo, né? De acordo com o livro de regras do condomínio, pode sim e deve. Qual a queixa mais comum em condomínios? A queixa mais comum em condomínios é barulho. Todo tipo? Todo tipo de barulho. Inclusive o barulho feito por casais. O nome da reclamação é justamente esse, barulho de casal. Numa dessas madrugadas, moradores correram para as janelas para ver de onde vinha tanto barulho. Um casal parecia brincar de pega-pega. Tipo assim, corrida mesmo. Como se estivessem correndo um atrás do outro. Ou até risinhos. Infelizmente, é uma coisa que repercute, porque o silêncio da madrugada, ele dá essa possibilidade pra gente, né? A gente acaba escutando tudo. O administrador explica que moradores barulhentos podem ser punidos. E a multa pode chegar a 10 vezes o valor do condomínio. Nesse caso de barulho, aquele cara que é muito festeiro, que gosta de chamar os amigos, as amigas, fazer festinhas, né? Esse pode ser condenado por conduta antissocial. Morador de condomínio que não dorme com barulho desses apoia. Tem que dar multa mesmo, porque senão a coisa fica fora de controle, né? Qualquer um pode estar à espreita numa dessas janelas indiscretas. Quem gosta de barulho, principalmente fazer barulho na cama, tem que morar afastado, né? Os que incomodam, que se mudem, ou que se mudem aqueles que ficam incomodados. Como dizem em reunião de condomínio por aí, o melhor mesmo é chegar a um acordo. Acho que o vizinho tem que considerar um pouco, né? Também as pessoas não podem exagerar e achar que a casa tá caindo. Mas, bom, eu de vez em quando faço também, então... Não é sempre, mas quando dá, a gente tenta segurar. O apartamento treme. Não chega tanto, mas... por favor, mais baixinho. Kleber, é só ter bom senso e aí tá tudo resolvido, né? Não tem problema, é determinante. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições. 11 da manhã e 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel, mas siga participando pelas redes sociais. Ótimo final de semana. Até segunda. Record News. Informação para você crescer.